Rafael Tenório. Então roda a vinheta, porque informação e opinião é agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje acompanhando a entrevista que o Emerson Júnior fez com o presidente do CSA, Rafael Tenório. Essa é exclusiva e vale a pena conferir. Muito bem, vamos ouvir a partir de agora o presidente do CSA no que se refere a essa paralisação, presidente, não só das competições organizadas pela CBF, sobretudo pelo Campeonato Alagoano, e o que implica isso para o nosso futebol. Então, para nós é um processo de prejuízo muito grande, né? Eu acho que nenhum clube de futebol brasileiro estava preparado para essa situação, mas é uma coisa que foge o controle, foge a nossa vontade. Nós temos que nos unirmos para que possamos, né? Trata-se de saúde pública, então nós aderimos a essa situação e vemos isso de uma maneira agora normal em decorrência da situação que foi criada. Ainda no que se refere ao Campeonato Alagoano, como integrante da competição, o senhor pensa em alguma maneira para que esse campeonato possa terminar, alguma solução seja dada, levando em consideração que o período de paralisação tende a ser muito grande? Se realmente ultrapassar aos 25 dias, eu creio que, né, não posso afirmar, é uma coisa que é uma decisão da CBF, juntamente com o presidente da Federação Alagoana, Felipe Feijó, mas na minha ótica, se ultrapassar os 25 dias, praticamente não haverá data para que se faça o restante do campeonato, já vista que os clubes do interior provavelmente desmancharão suas equipes em virtude de não ter recurso para pagar a folha de pagamento dos jogadores. Pensando já no Campeonato Brasileiro da Série B que o CSA vai disputar, com esse imprensamento, digamos assim, de calendário, muito se cogita, inclusive, na mudança de forma de disputa da competição. Caso não comece na data prevista, se estenda um pouco mais o início desse campeonato, se diminuir datas, voltar à condição de mata-mata. O senhor já pensa nessa possibilidade? Se isso acontecer, o seu planejamento do clube precisa ser alterado? Eu acredito que não haverá isso, não acontecerá isso, né? Nós ainda temos aí quase 40 dias, ou mais de 40 dias, para o início da competição. Me parece que é no dia 3 de maio, o início da Série B. Portanto, nós temos aí quase 2 meses, 50 dias mais ou menos. Então, eu creio que durante esse período as autoridades, né, já devem ter encontrado uma solução e o Brasil já deverá ter saído dessa situação que se encontra. Presidente, no que se refere ao CSA, semana passada aconteceu uma reunião do Conselho Deliberativo se tratando da mudança do centro de treinamento, saindo lá do Mutange, por conta de todo esse problema envolvendo o bairro, a mudança para o Nelson Peixoto Feijó, a compra de um terreno, construção de um novo centro de treinamento. Tudo isso fica, nesse momento, inviabilizado por conta desse problema do coronavírus? Não, em relação à mudança, por exemplo, nós tínhamos já feito um acordo com a companhia de sairmos entre o dia 23 e 30, só que em decorrência do que aconteceu, atrasou um pouco lá as obras no Nelson Feijó, mas de uma coisa nós temos certeza, que não ultrapassaremos o dia 10 de abril, isso aí eu tenho certeza absoluta, que é o tempo que as obras já deverão ter terem sido concluídas lá no Nelson Feijó. Em relação à decisão do Conselho, já está tudo pronto. Nós agora vamos apresentar uma proposta entre as cidades de Rio Largo e a cidade de Marechal Deodoro, ali no polo, mas puxando mais para a parte do Pilar, puxando para a BR. Nós já, inclusive, olhamos um terreno lá, como também olhamos em Rio Largo. Aí eu vou levar a proposta para os conselheiros e o presidente do conselho. O CSA está trabalhando, nós vamos já olhando essas áreas para que possamos ver a possibilidade da compra, né? Nós já estamos tudo acertado com a Braskem, então já está tudo resolvido. E eu acredito que ainda nesse primeiro semestre
nós deveremos ter já adquirido o terreno e também o projeto já está sendo preparado, né, executado pela doutora Bianca Tenório, para que se possa fazer uma apresentação para os nossos conselheiros. Os valores da indenização serão aplicados única e exclusivamente na construção desse treinamento. E a outra pergunta, a conclusão dele vai se dar no seu mandato? O recurso da indenização ou pela desapropriação, né, pago pela Braskem, ele será exclusivo só para a questão do aluguel, questão da reforma do valor que nós gastamos, né, dentro do Nelson Feijó, que foi um valor bastante significativo, vale salientar. As reformas que nós fizemos no Nelson Feijó vai beirar em torno de R$500 mil, né? Então, tem mais os 24 meses de aluguel que nós teremos que pagar, lógico, e a compra do terreno e a construção do CT. Então, esse recurso, ele não será destinado um centavo, não sairá dessa finalidade, porque o dinheiro, e eu já falei isso para o presidente Raimundo Tavares, falei também para os conselheiros, que esse recurso, ele é único e exclusivo para ser investido no patrimônio, no CT do clube. O compromisso que eu tenho comigo e com a torcida do CSA é comprar o terreno e construir o CT, né? Esse é o meu compromisso. Agora, eu acredito, pelo projeto que nós estamos fazendo, que ele será concluído antes do término da minha gestão, que é 31 de dezembro de 2021. Nós sabemos do sofrimento da nossa torcida, porque eu também, além de ser hoje o presidente do clube, mas eu sou torcedor do clube. E nós não devemos abandonar o CSA. A nossa torcida está se distanciando do clube em relação aos últimos resultados que aconteceram. Nós sabemos que o futebol vive de resultado, mas não se pode abandonar, não é? Deixar. O CSA colocava 20 mil pessoas no estádio Rei Pelé disputando a segunda divisão do estadual. Então, eu acho que a torcida tem que estar junto, tem que apoiar, fazer o sócio-torcedor, aquele torcedor que deixou de contribuir com a sua mensalidade, volta a fazer, né? Volta a contribuir, porque é o maior patrocinador do clube. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. A gente sabe que toda entrevista tem a parte gravada e tem aquela extraoficial, que é o bate-papo que você tem antes e depois da entrevista. Você tem alguma informação, além disso que a gente viu na entrevista agora com o Rafa Tenório? Boa tarde, Rafa. Um abraço para você e para os amigos de casa. Ainda até a segunda parte da entrevista é amanhã, não é? Amanhã. Que aí vai enveredar para a área de futebol, mas no que se refere a patrimônio, ao centro de treinamento, não é? Sim. Que a gente abordou, inclusive, nessa parte, o presidente já deu detalhes, inclusive, das duas possibilidades, ou em Rio Largo, ou no Polo, naquela região de Marechal Deodoro. Tenho quase certeza que vai ser naquela região do Polo. Inclusive, é vizinho, um terreno gigante, vizinho a uma fábrica que foi construída recentemente. E um outro detalhe, Rafa, que a questão da indenização, o valor é guardado a 7 chaves por parte das pessoas do CSA, mas a informação é que vai ser o valor a ser repassado vai possibilitar que o CSA faça o centro de treinamento, inclusive com campos destinados para as divisões de base, para o time profissional, e no tempo recorde. Eu não sei se foi nessa parte agora, que já foi por lá, que eu dei uma apertada para saber o prazo de entrega, mas a montagem do projeto, que já está pronto, inclusive, para a construção do CT e para a conclusão dele, será justamente no próximo ano, para coincidir já com o próximo do término do mandato do presidente Rafael Tenório. Emerson, e amanhã a gente vai conferir se o Rafael Tenório continua no CSA ou se ele tem algum viés político, não é isso? Exatamente. A entrevista da manhã está muito boa. Num ano político, né? Sim. E o Estatuto do CSA não permite que seja presidente e ocupe um cargo público de mandato. Então nós vamos abordar justamente isso porque nós estamos vivendo um período eleitoral. Então amanhã a gente confere essa segunda parte da entrevista. Não perca, é exclusiva. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar do prejuízo que os ambulantes que trabalham nos jogos vão sofrer nesse período de paralisação.